Bem-vindos ao mês mais longo do ano, agosto. O mês da minha lenda favorita de que o mundo gira mais devagar começou. Mas antes de saber da nossa previsão do tempo para os seus investimentos, vale dar um pulinho na parte 1 desse Onde Investir, onde eu te conto tudo sobre o que rolou no cenário econômico e de mercados no Brasil e no mundo. Porque o Onde Investir parte 2 começa agora, trazendo a nossa já clássica previsão do tempo para as principais classes de investimento para a sua carteira. Continuidade da melhora da percepção de risco em relação ao Brasil e um cenário internacional menos volátil nos últimos meses, a gente entende que pode ser uma boa hora para adicionar um pouco mais de risco nas carteiras dos investidores que têm o perfil adequado. Mas isso não quer dizer que a gente mudou a nossa recomendação de ativos de boa qualidade para a sua carteira de investimentos, além de, como sempre, bastante diversificação. Isso fica claro na nossa alocação recomendada para cada política de investimento, como você pode ver aí na tabela na sua tela. Lembrando que nessa tabela a gente indica o percentual de cada classe de ativos como o total de uma carteira diversificada de investimentos para cada política de investimento. Mas espera, qual que é a sua política de investimento? Isso vai depender do seu perfil de investidor, que pode ser conservador, moderado ou arrojado, e do tempo que você pretende deixar seu dinheiro investido. Isso sempre lembrando dos seus objetivos, que podem ser vários, tá? E tá tudo bem. Então agora vamos para a nossa cereja do bolo, a nossa previsão do tempo para as classes de ativos. Começando por Bolsa Brasileira. O sol tem brilhado entre nuvens que parecem cada vez mais distante de estragar a praia dos investidores. No clima de melhora da percepção de risco em relação ao cenário político e fiscal dos últimos meses, o Ibovespa registrou em julho a quarta alta mensal consecutiva, impulsionado principalmente por investidores estrangeiros. Mas todos esses raios solares não foram sem uma mãozinha do Banco Central. A expectativa que o Banco Central começasse um ciclo de cortes na taxa Selic impulsionou a nossa bolsa. Isso porque ciclos de queda de juros tendem a ser positivo para as ações. Juros menores ajudam a reduzir o peso relativo das dívidas de empresas, aumentam o preço justo calculado para as ações, além de estimular ou desestimular menos a economia, o que é bom para as empresas. Dá para ver esse movimento claro no gráfico que está aí na sua tela. Mas com tantos ventos positivos, pode surgir aquela pergunta: não é tarde demais para surfar essa onda? A nossa resposta é não. Isso porque a gente entende que 1. A nossa bolsa continua barata quando comparada ao seu histórico. 2. A gente continua bem posicionado em relação aos pares emergentes, principalmente economicamente, com a inflação estabilizando e menor exposição a riscos geopolíticos. 3. Ainda não chegou todo mundo. Investidores locais ainda têm bastante espaço para voltar para a bolsa, incluindo pessoas físicas, fundos de pensão e gestores de fundos, que ainda não estão por lá. 4. Ainda tem espaço para a bolsa subir, considerando a queda de juros. Isso porque, historicamente, a bolsa não precifica totalmente o ciclo de corte de juros até que ele de fato aconteça. Olhando para os últimos 20 anos, os retornos do Ibovespa foram, em média, 7,2% para cada 1 ponto percentual de corte na taxa Selic. Dito isso, algumas nuvens ainda indicam cautela, mesmo que elas estejam cada vez mais esparsas. Por isso, continuamos preferindo empresas sólidas e de alta qualidade a um preço razoável, já que os juros ainda vão seguir altos por algum tempo. Por outro lado, a gente evita aqui empresas que estejam negociando a preços muito altos, assim como empresas altamente endividadas, porque dívida é cara. Agora vamos falar de renda fixa local, os títulos emitidos pelo governo ou por empresas. Se a maré dos juros estava parada em altos patamares na renda fixa, as correntes devem começar a mudar nesse mês. Como eu comentei, o cenário político-econômico doméstico ganhou estabilidade nos últimos meses, reduzindo a percepção de risco entre investidores. E tudo indica que a gente está entrando sim num processo de redução da taxa Selic. Na renda fixa, isso se traduz na redução dos prêmios observados nos títulos, que são aquele rendimento acima da taxa básica de juros. Mas a esperada queda da Selic não fechou o tempo para a renda fixa. Primeiro, porque os juros devem continuar em patamares altos, acima dos níveis de inflação no curto prazo, garantindo retornos elevados para os investimentos de prazos mais curtos, até 3 anos e reserva de emergência, mesmo com a queda da Selic.
Além disso, diante de um cenário onde a inflação segue um risco no longo prazo, os títulos de renda fixa atrelados a índices de preço seguem uma excelente proteção para os seus dinheiros, dando espaço para vencimentos mais longos, acima de 2030. Já para os títulos pré-fixados, o tempo ficou um pouco mais nublado, requerendo mais cautela. Isso porque parte do movimento de queda nas expectativas de juros no futuro que valorizam esses títulos já se concretizou, e movimentos similares passam a depender de mudanças mais estruturais no cenário político-econômico, que a gente vê como menos provável, pelo menos no curto prazo. Vale lembrar que para evitar prejuízo em títulos pré-fixados ou de inflação, o vencimento deve estar alinhado com o horizonte de investimento do objetivo do investidor. Em resumo, seguimos com uma visão positiva para a renda fixa local, mas a gente reforça a importância de uma carteira diversificada também entre diferentes indexadores. E o gráfico na sua tela mostra como você pode se beneficiar dessa diversificação dentro da diversificação. Agora vamos falar de renda fixa internacional. Como você deve imaginar, aquela que trata de títulos de dívida do governo e de empresas, só que não emitidos aqui no Brasil, emitidos lá na gringa. Para essa classe, o tempo segue abrindo. Como você já sabe da parte 1 do Onde Investir, a gente vê os juros altos por mais tempo no mundo, especialmente nos Estados Unidos. Mas agora a gente vê menores riscos de que eles sigam subindo, o que acabaria por adicionar mais risco nessa classe de ativos. Por isso, a gente vê a renda fixa internacional como uma excelente alternativa para a exposição internacional de investidores de todos os perfis, oferecendo retornos relativamente altos com baixo risco da maior economia do mundo. Além disso, vale lembrar que investimentos internacionais, se forem realizados em moeda estrangeira, como o dólar, que é considerado um porto seguro global, eles ajudam a proteger a sua carteira em momentos de grande incerteza global e a dar exposição a temáticas e empresas líderes em mercados globais que você não teria aqui no Brasil. E para isso, uma das alternativas mais simples e seguras para investir nessa classe de ativos é por meio de fundos de investimento, disponíveis para todo investidor na conta da Rico. Lembrando que os ativos de renda fixa global também podem ser impactados pelo movimento da nossa moeda, então é importante ficar atento para esses movimentos. E por fim, mas não menos importante, o tempo segue chuvoso na bolsa gringa, especialmente nos Estados Unidos. Com a perspectiva de juros altos por mais tempo, que eu já falei várias vezes aqui, e sinais de que a maior economia do mundo perde força, mesmo que menos do que o esperado, investir no mercado de ações americano continua trazendo riscos altos, principalmente por haver previsão de uma forte revisão para baixo dos lucros das empresas. E a gente entende que esse movimento de revisão ainda não foi totalmente precificado e muitas ações ainda estão caras. Por isso, a gente segue cauteloso com investimentos em bolsa americana nesse momento, mesmo observando a alta recente por lá, especialmente se houver surpresas negativas em dados de crescimento da economia, da inflação ou no próprio resultado das empresas. Agora, além da terra do Tio Sam, as nuvens de chuva também pairam sobre o horizonte de outros países e regiões, com preocupações com inflação e alta de juros, ainda prejudicando as perspectivas de investimento em renda variável global, pelo menos no curto prazo. Por isso, a gente mantém a nossa recomendação para renda variável internacional para os perfis mais agressivos das nossas alocações, mas com um percentual mais leve. Nossa preferência para o cenário atual é a alocação internacional nos ativos de renda fixa para diversificação geográfica e de moedas. Bom, gente, depois disso tudo, finalizamos aqui o Onde Investir com a nossa tabela completinha de opções de produtos para você investir em todas essas classes de ativos que eu descrevi, conforme o seu perfil e os seus objetivos. E para acessar tudo isso em detalhes, é só acessar o texto do Onde Investir, no link da descrição desse vídeo. Eu espero que esse conteúdo tenha ajudado com as suas decisões de investimento. E eu tenho mais uma boa notícia. Investir pela Rico é muito fácil. Se você ainda não tem uma conta de investimento com a gente, acesse o site rico.com.vc. Você vai ver que o processo, além de simples, é super rápido e, claro, gratuito. A Rico tem o seu perfil. Abra sua conta. É isso, gente. Até a próxima.